Romanos, capítulo 10, e nós vamos ler no versículo 14 e o capítulo 15. Versículo 14 e o versículo 15. Romanos 10, versículos 14 e 15. Diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor, meu Deus, essa é a tua palavra. Eu sei que o Senhor iniciou uma obra poderosa desde ontem, consolidou durante todo esse dia, e hoje, meu Deus, o Senhor quer trazer aqui algo para selar esse momento. Então, meu Deus, que o Senhor me use nessa noite para ser boca de Deus nesse lugar, e que esses queridos que aqui estão recebam algo sobrenatural da parte do Senhor. Que o Acre seja incendiado novamente, que seja um novo tempo inaugurado a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você pode dar um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, Deus quer inaugurar um novo tempo na sua vida. Nós estamos falando aqui nesse congresso, nesse seminário Jump Fire, sobre fogo, sobre trocar a lenha, sobre trocar as vestes, sobre ser incendiado, sobre ter uma nova conduta, sobre caminhar debaixo de uma nova visão. Hoje pela manhã nós vimos que às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos servindo na casa do Senhor, mas estamos caminhando frustrados, estamos caminhando de olhos fechados, estamos caminhando debaixo de murmuração, estamos caminhando frios diante do Senhor. E o fogo de Deus, ele não serve apenas para nos aquecer, para consolar ou simplesmente para edificar. Ele vem também para nos enviar. Nós fomos incendiados com a palavra e o Espírito para levar esse fogo ao mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado para levar esse fogo e essa palavra para o mundo. O avivamento que apenas se retém é incompleto, mas o verdadeiro mover de Deus nos empurra para a missão. Olha o que esse texto lindo que nós lemos agora nos falou aqui. Como que as pessoas vão invocar alguém que elas não conhecem, que elas não creem? Como que as pessoas vão crer em alguém ou em algo que nunca ouviram? E como que eles vão ouvir se não tiver ninguém que pregue? Nós somos chamados para uma missão, e essa missão é fazer com que o reino de Deus avance sobre toda a terra. Olha só, olha como essa palavra ela é poderosa, e olha como essa visão ela é surpreendente e ela nos alcança. Um dia, um homem veio na terra, e a palavra fala que ele não tinha formosura nenhuma, que ele era de uma raiz humilde, e que ele não vinha de uma família influente, de uma família que tinha grande influência na região em que eles estavam. Um homem simples, de raízes humildes, mas que tinha uma missão. E além da sua missão, tinha uma paixão: cumprir a palavra que havia sido lhe designada para cumprir. E esse homem veio na terra e causou uma grande revolução. Através dos seus ensinamentos,
confundia os mais sábios doutores da lei, fazia coisas que eram inexplicáveis aos olhos humanos. Alguém sabe de quem eu estou falando? Quem era de quem que eu estou falando? Jesus. Jesus um dia, designado pelo seu pai, assume a missão mais difícil que ele poderia assumir. O maior desafio que Jesus assumiu não foi a cruz do Calvário, não foi viver 33 anos na terra, não foi fazer discípulos, não foi pregar o evangelho, não foi ser traído, não foi ser açoitado, não foi ser machucado, exposto, não foi carregar uma cruz, não foi ser colocado na cruz do Calvário, não foi ser sacrificado. Isso tudo fazia parte do processo. A missão mais difícil que Jesus teve e assumiu, por amor a mim e a você, foi se desconfigurar da sua forma espiritual, da sua forma Deus, da sua divindade espiritual, e se tornar carne como eu e você. Se tornou carne, se tornou um ser vivente, nasceu de uma mãe, viveu os processos naturais da humanidade, sentiu aquilo que eu e você sentimos, sentiu frio, sentiu calor, sentiu fome, foi tentado, foi espremido, foi julgado, foi crucificado, mas tudo isso fazia parte do processo. Mas a maior missão que Jesus assumiu foi largar a sua divindade, a sua forma espiritual, a sua forma Deus para se fazer carne. Mas sabe por que Jesus fez isso? Sabe por que Jesus fez isso? Diga para mim assim, por quê? Para mostrar para mim e para você que é possível vencer o mundo. Para mostrar para mim e para você que, sendo humano, podemos sim vencer o pecado, vencer o mundo e romper as barreiras do natural. Essa foi a missão mais desafiadora de Jesus. E aí, Jesus, comprometido com a sua missão, comprometido com a sua visão, começa a falar o evangelho, começa a anunciar o evangelho. E a minha Bíblia e a sua Bíblia descreve que ele começou a atrair seguidores. E por onde ele passava, as multidões o seguiam. Quem é esse homem que opera milagres, que faz coisas que ninguém jamais viu? Esse homem que cura no sábado, esse homem que quebra paradigmas, quem é esse homem? Será ele o Messias? Quem é esse homem? E aí, atraindo multidões, o Senhor levanta, o Senhor Jesus escolhe 12 homens. Você, 12 homens. Porque toda a multidão que caminhava com Jesus eram pessoas especiais. Mas ele escolheu 12 homens que eram mais que especiais. E chamou esses homens de apóstolos. E esses 12 foram separados para caminhar perto de Jesus. Esses 12 homens começaram a receber os oráculos de Jesus de uma forma diferente. Eles começaram a desfrutar. E aonde Jesus estava, para onde Jesus ia, eles ali seguiam Jesus. Eles caminhavam atrás de Jesus. Eles queriam receber e conhecer mais dele, aprender mais com ele, se conectar cada vez mais com o Senhor. Jesus talvez para aqueles homens era um super-herói, e que eles se espelhavam.
que eles procuravam, que eles queriam estar perto. Eles queriam caminhar perto do Mestre. Eles queriam estar conectados com Jesus a todo tempo. A nossa Bíblia descreve que muitos deles largaram seus ofícios, o que faziam apenas para seguir os ensinamentos daquele homem. E Jesus começa a ensinar esses homens. Jesus era um apaixonado, diga apaixonado. Jesus era um apaixonado pelo seu propósito e pela sua chamada. A paixão pelo propósito e pela chamada faz com que você avance, faz com que você caminhe, faz com que você drible as frustrações, ainda que elas sejam grandes, ainda que elas sejam constantes, ainda que elas apareçam. Nada é capaz de frustrar um apaixonado. Nada é capaz de frustrar alguém que está apaixonado, que está comprometido. E aí Jesus, comprometido com aqueles homens, começa a ensiná-los de uma maneira sobrenatural. E eles começam a receber coisas que eles nunca tinham imaginado que receberiam. E esses homens ficaram tão cheios, receberam tanto ensinamento, que mesmo depois que Jesus ascende os céus, eles começam a divulgar esse evangelho. E olha só uma coisa, eles não tinham microfone, eles falavam para as multidões apenas com a força da sua voz. Eles não tinham redes sociais para enviar mensagens. Eles não tinham meios de transporte adequados, eles caminhavam quilômetros e quilômetros até lugares distintos para seguir a palavra. Sabe quem faz isso? Um apaixonado. Aquele que está ardendo da palavra. E sabe qual foi o resultado disso? Essa palavra que foi anunciada há mais de 2000 anos atrás, começou a atravessar continentes, começou a atravessar os oceanos, os mares e alcançou você aqui no Acre. Essa palavra começou a avançar todas as fronteiras até chegar para você, até para chegar para mim, por causa de um coração em chamas, por causa de um coração apaixonado. Eles eram apaixonados e comprometidos. Eles estavam unidos pelo propósito. E eles caminharam. E eles obedeceram e seguiram o propósito de Jesus. Quem está entendendo aqui, fala amém. Eu quero falar uma coisa para você. O avivamento que se retém é incompleto. Se você está em busca de avivamento e esse avivamento fica retido nas suas fronteiras, na sua geografia pessoal, é um avivamento incompleto. O avivamento verdadeiro, ele te impulsiona, ele fura as quatro paredes da igreja, ele alcança os lugares mais difíceis de ser alcançados, ele entra na tua faculdade, ele entra no teu trabalho, ele entra na tua casa, ele entra nos lugares mais difíceis e mais hostis. Porque o avivamento não se pode acumular. O avivamento precisa expandir. E é por isso que existe crescimento quando há avivamento. Agora, avivamento não pode ser confundido com emoção. Um arrepio em um determinado momento do culto não significa avivamento. Uma igreja cheia de pessoas, uma célula abarrotada de pessoas, não significa avivamento. Avivamento é uma reunião de pessoas que estão cheias de Deus, que estão anunciando o Evangelho. Eu posso ter uma igreja lotada de pessoas, mas não ter avivamento. Agora, se eu tiver avivamento no coração das pessoas, eu tenho avivamento expandindo, crescendo, fazendo os territórios serem multiplicados. Quem está entendendo aí, fala amém. O fogo que queima dentro precisa extravasar para fora. Ele precisa alcançar, ele precisa queimar, ele precisa expandir.
O fogo do Espírito não é estático. O fogo do Espírito é ativo, ele é intenso e ele é inconformado. Tem muita gente que está caminhando e está conformado com tudo aquilo que já recebeu. Está conformado no sentido de que o importante é que o Senhor já me alcançou, já alcançou minha família. Eu já vou na igreja aos domingos, eu já vou na igreja aos sábados. Eu não preciso ficar falando disso aí, do que eu creio, porque o importante é eu crer para mim. Isso não é avivamento. Avivamento, ele é ativo, ele é intenso, ele é inconformado. Enquanto houver um coração que não recebeu Jesus, o inconformado só sossega quando Jesus entrar em todas as casas. O inconformado, um apaixonado, só sossega quando o avivamento entrar em cada célula. Quando em cada rua dessa cidade tiver uma célula, tiver uma igreja, tiver um culto, tiver um jovem apaixonado avançando com o propósito do reino. Posso ouvir um amém? Jeremias disse assim: havia no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu não podia ficar calado. Jeremias 29, capítulo 20, versículo 9. Quando o fogo arde no meu coração, eu não consigo ficar calado. Eu não consigo, começa a queimar, eu quero extravasar, porque ele não cabe em mim, o avivamento não cabe em você. Fala para a pessoa que está do seu lado, ei, sacode a pessoa que está do seu lado, assim, ei, o avivamento não cabe em você. Se você não está querendo derramar sobre outros, não tem avivamento em você. Você está apenas retendo algo que não é seu. Aleluia. Quando somos realmente tocados por Deus, não conseguimos manter esse fogo apenas dentro de nós. Eu costumo fazer isso lá na nossa rede. Eu falo assim para os jovens: olha para essas cadeiras vazias que ainda temos aqui dentro do templo. Sabe qual é o meu objetivo pessoal? Não é inchar uma igreja. Não é ocupar simplesmente por ocupar todos os assentos vazios. Mas é saber que enquanto aqueles assentos estão vazios, significa que pode ter um jovem na direção do inferno. E se isso não te incomoda, meu irmão, se isso não dói em você, se você está chegando na sua igreja e ainda vê lugares vazios, e isso não incomoda você, tem alguma coisa do evangelho que ainda não mudou aí dentro de você. Ah, mas faz parte do processo. Claro, tudo tem um processo. A conquista, ela depende de um processo. Só que o processo vai acontecer independente do que você faça. Só que você precisa ser um inconformado. Isso precisa queimar dentro de você. Se você ainda não abriu sua célula, você precisa ser um inconformado. Para de se lamentar. Para de inventar desculpas. Não, mas é porque eu não sei isso. Ah, porque eu não fui fazer aquilo. Ah, porque a escola de líderes ainda não me formou direito. Ah, porque o meu pastor não me desafiou. Para de dar desculpa. Para de impedir o reino de avançar. Ei, você está aqui comigo? Olha só, eu tenho uma notícia para você. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não, só quem aceitou de verdade. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceitou mesmo? Aceitou mesmo? No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o teu livre-arbítrio acabou. Você não tem mais desculpa. Sabe por quê? Porque você disse assim: eu te aceito como Salvador e Senhor.
Então, se Ele é Senhor, você não manda mais em nada, quem manda é Ele. Então, para de inventar desculpa para travar o teu ministério. Seja melhor do que a sua melhor desculpa. Seja maior do que a sua melhor desculpa. Porque existe um avivamento pronto para começar através da tua vida. Ei, o Senhor tem pressa para salvar a tua família. O Senhor tem pressa para alcançar pessoas na tua rua. O Senhor tem pressa para alcançar pessoas no teu bairro. O Senhor tem pressa, e sabe o que Ele está falando para você? Como é que eu vou fazer tudo isso se não tem quem pregue? Como é que eu vou fazer isso? Como é que o reino vai chegar na terra se não tem quem pregue? Como é que eles vão crer em alguém que ninguém ouviu falar? O Senhor está interessado em levantar líderes, avivalistas dessa geração. Mas Ele não fica mendigando. O Senhor precisa de você, mas Ele não depende de você. E se Ele te trouxe aqui para esse lugar, é porque Ele tem um projeto para você. Você não é um acidente. Você não é uma obra do acaso. Você é um projeto lindo de Deus. Ah, mas tu não sabe o que aconteceu na minha vida. Tu não sabe o que eu fazia. Tu não sabe quem eu era. Tu está falando isso porque tu quer mexer alguma coisa dentro de mim, mas tu não sabe o que eu sou, o que eu faço. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A cruz do Calvário foi suficiente para remover da tua vida todo o argumento do diabo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? O fogo interior nos consome a tal ponto que ele precisa se manifestar. Quando você está queimando, quando você está ardendo de paixão pela palavra, pelo projeto, pelo propósito, é como um fogo que consome e ele precisa se manifestar. E ele se manifesta de que maneira? Através das palavras, através de ações, através de testemunho, através do seu serviço na casa do Senhor. Qual é o testemunho que você tem sido aí na terra? Quais são as rodas que você tem sentado? Qual é a conversa que está na sua boca? O que você tem compartilhado nas suas redes sociais, jovem? Ei, quais são os relacionamentos que você tem cultivado quando ninguém está te olhando? O que você está construindo? Eu não sei o que você estava construindo a partir de aqui, desde ontem até hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem um futuro extremamente maravilhoso preparado para você a partir daqui para frente. Se você tomar uma decisão a partir de hoje, a partir dessa conferência. Eu tenho certeza absoluta que Deus não me trouxe lá de Manaus para deixar minhas 3 filhas em casa, para vir aqui somente turistar no estado do Acre. Eu tenho certeza que Ele me trouxe aqui por um propósito. E se o propósito for cumprido, Ele vai alcançar o teu coração. Ele vai entrar na tua vida. Ele vai entrar na tua casa. Porque não depende de mim, mas sim do que o Senhor me trouxe aqui para fazer. E eu estou disponível para que Ele me use para ser instrumento na tua vida. Pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Se o que você recebeu nessa conferência não transbordar na sua casa, aleluia, não transbordar na sua igreja, não transbordar no mundo aí fora, então não foi fogo, foi apenas emoção. Não seja um emocionado. Chegou o tempo de acabar com as suas emoções. Seja um apaixonado. Seja um apaixonado assim como aqueles que seguiam Jesus eram. Eles eram apaixonados. E eles estavam tão apaixonados
que ainda que passassem séculos e séculos, anos e anos, décadas e décadas, a palavra que Jesus anunciou um dia para 12 homens continua avançando pelo mundo afora, continua alcançando corações vazios, continua aquecendo corações que estão frios, continua entrando e transformando famílias, entrando e transformando casas, entrando e mudando a história de toda uma geração. Agora, quem você quer ser nesse processo? Quem carrega a palavra em chamas não consegue se calar. A palavra, quando ela queima em nós, se transforma em uma proclamação. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu vivo é apenas para que a glória do Senhor continue sendo manifestada. O Evangelho, ele não foi feito para ser estocado. Ele foi feito para ser anunciado. Tem gente que até conhece muito de Bíblia. Tem gente que até é bem letrado. Mas se isso servisse de alguma coisa, todo teólogo seria um grande avivalista. Mas é por causa disso aqui. O Evangelho não foi feito para ser estocado. Ele foi feito para ser anunciado. O que você está anunciando todos os dias na sua vida? Os discípulos de Jesus lá em Atos não tinham, como eu falei agora há pouco, não tinham redes sociais, não tinham atributos que os ajudassem, mas eles tinham um coração em chamas. E isso era suficiente para virar a cabeça do mundo, para virar todo mundo de cabeça para baixo e deixar um grande rebuliço de Deus. Sabe o que acontece? Esses dias eu estava conversando com alguns pastores, e eu tive a oportunidade de sentar com um apóstolo que eu admiro muito, que é o apóstolo Marcel. Apóstolo Marcel Alexandre, alguém conhece ele aqui? Tive a oportunidade de fazer uma viagem com ele, e ele foi o primeiro líder de jovens do MI. Para quem não sabe, eu estou trazendo essa notícia aqui em primeira mão. O primeiro líder de jovens do MI foi ele. E aí logo depois dele veio o apóstolo Maurício, e assim foram. E eu falei para ele assim: apóstolo, a que o senhor atribui o avivamento que vocês viveram? Da igreja lotada, de estádios abarrotados. A que o senhor atribui isso? O que vocês faziam de diferente que nós não estamos conseguindo fazer? Eu fiz essa pergunta logo no começo da Rede Jovens. E ele falou assim: nós éramos apaixonados. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Nós não sabíamos se teríamos os recursos para fazer acontecer. A gente só fazia. Sabe o que acontece nessa geração de hoje? Muitos pastores mais experientes, quando começaram a sua caminhada, sabe os desafios que era? Sim ou não? Sabe o que era você alugar um ambiente e não saber se você teria condição de pagar? De você fazer uma compra e ficar com medo, apreensivo, ou ter que comprometer a sua renda profissional, tirar de dentro da sua casa para cobrir algo que era da igreja e não sabia se Deus ia prover, mas no final Deus provia. E aí, esses pastores começaram a experimentar de um avivamento poderoso, começaram a desfrutar de algo que ninguém tinha desfrutado, e isso começou a incendiar outras igrejas, começou a avançar sobre todo o Brasil. E aí, foram construídos grandes templos, foram construídas grandes estruturas, e aí uma geração foi conquistada através da ação de fé desses homens de Deus. Só que aí, essa geração, ela não foi transicionada. Sabe por quê? Porque aqueles homens de Deus, eles foram forjados no fogo e na fé. Mas essa geração que veio e pegou uma estrutura bonita como essa, deixou de experimentar, de saber o que era
a provisão do céu. Porque já estava tudo bonito. Eu já estava num templo. Eu já tinha um templo bonito, uma cadeira aconchegante, um ar-condicionado que deixa o ambiente fresquinho. E aí aqueles pastores trabalharam arduamente, apaixonados, não se preocupando nem um pouco com o orçamento, se preocupando apenas em fazer com que o avivamento acontecesse, com que as pessoas fossem transformadas. E aí chega uma geração que não experimentou isso, mas que ficou travada apenas no orçamento. Enquanto líderes estavam focados no avivamento, a geração que eu faço parte chegou preocupada em cobrir o orçamento e perdeu a melhor parte: desfrutar dos milagres do Senhor, daquilo que Ele é capaz de prover. Só que o Senhor está trazendo, está mudando, está virando chaves, está trazendo uma nova visão, está expandindo a visão dos líderes, para que o reino de Deus continue avançando, para que a fé seja abastecida, para que você não tenha mais a necessidade de depender daquilo ou daquele, para que você não tenha mais a necessidade de depender de uma estrutura, de depender de uma circunstância, porque você depende apenas do Senhor dos Exércitos, e se Ele te confiou a missão, Ele será o grande provedor. Posso ouvir um amém? Anunciar o evangelho aos perdidos, curar as feridas da alma, do corpo, do espírito, ensinar a palavra com autoridade e graça, discipular pessoas para que reproduzam esse mesmo fogo. Não somos apenas aquecidos por Deus, nós somos transformados em tochas vivas com destino e direção. Cada um aqui tem uma missão. E se você não queimar, se você não deixar o fogo de Deus arder dentro do seu coração, você vai se consumir sozinho. Mas você precisa acender em outras pessoas. Se você começar a acender em outras pessoas, você vai causar um grande incêndio. Ah, meu irmão, você não está entendendo essa palavra não. Se você estivesse entendendo, você estava se manifestando de uma outra forma. Deus vai usar a tua vida como tocha. Você será como tocha viva, como fogo ardente, que vai incendiar muitos, para que o evangelho de Deus continue avançando. Posso ouvir um amém? O avivamento pessoal se torna coletivo quando se transforma em missão. Cada um aqui tem uma missão. Cada um aqui tem um chamado específico. Mas todos obedecem o mesmo chamado: ide pregar o evangelho a toda criatura. Anunciai o evangelho pelos 4 cantos da terra. Se só você foi tocado, ainda é muito pouco. Mas se por meio de você outros forem tocados, isso sim é um avivamento que está sendo startado aqui através desses dias. O Espírito que te incendiou aqui, Ele quer incendiar muitos através de você. Só que Deus Ele não usa as pessoas que estão melhor preparadas, que dominam o conteúdo, que tem uma boa oratória. O Senhor, Ele usa aqueles que estão disponíveis. E eu quero saber quem está disponível para ser usado pelo Senhor aqui. Quem está disponível para ser tocha viva do Senhor aqui no Acre? Quem está disponível aí para ser um avivalista dessa geração? Faz barulho aí, mexe na tua cadeira, se levanta da tua cadeira, dá um grito de vitória em nome de Jesus. Cada chama tem uma missão. E a sua missão não é queimar sozinho, é acender em outras pessoas.
O mover de Deus nunca termina em si mesmo. Ele precisa continuar avançando. O avivamento real, ele não termina no altar. Ele continua na rua, ele continua no trabalho, ele continua na escola, ele continua na vizinhança. Sabe por quê? Porque quando o avivamento te pega, quando a chama da paixão pelo evangelho, pela missão, começa a incendiar dentro de você, você ainda que queira, não consegue, você quer falar para todo mundo. É igual aquela vez que você voltou do encontro, lembra aí? Busca aí na tua memória quando você voltou do encontro com Deus. Você queria falar para todo mundo de Jesus, você queria pregar de Jesus em todos os cantos. E por que você parou? Talvez a chama do primeiro amor precisa ser acesa dentro de você aqui. E Deus me mandou aqui nesse lugar para atrair a presença de Deus, a glória de Deus, para que essa chama volte a queimar no seu coração. Caminhando para o final. Essa era a hora que você tinha que falar assim, pá. Mas tá bom, tudo bem, eu sei que vocês não estão gostando. O fogo que Deus colocou em você aqui é uma semente de um avivamento ainda maior que está por vir. Não morra com esse fogo dentro de você. Vá compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque esse fogo não é seu. Esse fogo é de Deus. Mas Ele colocou uma parcela em você. Ele não colocou simplesmente para te acender, ou para te acender só na tua casa. Ele colocou aí em você, para que você compartilhe com outras pessoas. Você foi incendiado aqui nessa conferência, pode ouvir um amém? Para ser uma tocha viva onde você estiver. Agora, deixa eu te dizer algo. Deus não acende lâmpadas para depois ele esconder debaixo da mesa. Você é uma tocha viva no seu bairro, na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, na sua geografia. Não tem como esconder a chama de Deus que está em você. No dia que você tentou esconder, alguém te fez o pior lembrete que você pode ouvir depois de crente. É quando você resolve dar uma escorregadinha assim, uma vaciladinha, alguém olha para você e fala assim, ei, tu não é crente? Quem já ouviu isso aqui? Fique com raiva de quem falou isso não. Isso é um lembrete para te lembrar, ei, você não é qualquer pessoa. Ei, você não é qualquer pessoa. Você não foi chamado só para fazer volume. Você foi chamado para fazer a diferença. Então se alguém um dia olhar para você e perguntar, ei, mas tu não é crente? Eu sou, e não sou crente, eu sou aquele que avança, que entrega o evangelho, que anuncia para os quatro cantos da terra, e através do que Deus fez na minha vida, Ele vai trazer transformação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Acredite se quiser. Deus quer usar o seu testemunho para tocar a vida de outras pessoas. Você só precisa falar. Você só precisa compartilhar. Você só precisa abrir a sua boca. Pega lá o teu Instagram, que todo dia você posta uma foto. Todo dia você bota lá um bom dia. Abre a Bíblia lá. Faz uma live. Orando. Mostra quem você é de verdade. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser crente na frente do meu líder é muito fácil. Ser crente na frente do meu pastor é muito fácil. Difícil é ser crente sozinho dentro do quarto. Difícil é ser crente sozinho quando não tem ninguém me olhando. Difícil é ser crente quando eu estou lá no meio dos meus amigos.
Aí que é difícil. Mas se você é um apaixonado, quantos apaixonados nós temos aqui? O Senhor está te colocando de volta no seu lugar de origem. Talvez você chegou nessa conferência se sentindo uma pecinha que não se encaixa em lugar algum. Talvez você chegou aqui sentindo uma carta fora do baralho, uma pecinha fora do tabuleiro. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te trouxe aqui para te colocar no teu verdadeiro lugar. Seja quem você foi chamado para ser. Não perca tempo com coisas pequenas. Não queira separar a sua vida espiritual da pessoal, da profissional. Seja apenas a mesma pessoa. E quem sou eu? Eu sou um apaixonado pelo Senhor. Eu sou comprometido com o Senhor. Eu sou um avivalista dessa geração. Mas eu nem sei teu nome, não importa. Você pode não saber meu nome hoje. Mas eu tenho certeza que um dia você vai ouvir falar de mim. Porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida. No dia que você tomar sua posição verdadeira, o Senhor vai te usar de uma maneira tão sobrenatural. Tão sobrenatural. Que vai ser impossível você ser a mesma pessoa. Você vai ter que mudar. Você vai ter que ser transformado. Quero te desafiar aqui, jovem. Quero te desafiar você aqui, geração Jump, a viver um novo tempo. A começar uma nova história. A se tornar uma influência nessa cidade. Você não precisa ser um exímio ganhador de vidas. Você não precisa ganhar multidões e multidões. A primeira alma que você precisa ganhar é a sua mesma. E Deus fazendo o trabalho na sua vida é suficiente. Basta você contar o que Ele fez com você, que Ele vai começar a fazer através da vida de outras pessoas. Quantos querem de verdade? Quantos querem fazer parte desse novo tempo? Então te coloca de pé. Eu vou te fazer um convite especial. Eu queria que você pegasse as suas coisas aí na sua mão. Sua Bíblia, sua bolsa, seu celular. O Espírito Santo fala comigo aqui. Que tem pessoas aqui que precisam trilhar a rota do arrependimento. Tem pessoas aqui que precisam refazer a sua aliança com o Senhor. Tem pessoas aqui que precisam ser resgatados no primeiro amor. Ei, olha aqui para mim. O avivamento só vai chegar se você se desprender de tudo aquilo que ainda